Receba isso nessa noite. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em mim. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar. Aproveite esse momento. Aproveite. Desde a oração, o Senhor já estava aqui nesse lugar. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai. Diante do Senhor nós não podemos ficar de pé, Pai. Diante do Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou o Seu templo, sou o Seu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Peça ao Senhor. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia ao Senhor. Venha com a Tua presença, Pai. Mostra para nós, Jesus, que há Deus em Israel. Não posso ficar de pé diante da Tua glória. É verdade, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou o Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Ah, somos Seu templo, Senhor. Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus. Esse altar somos nós, Senhor. Queima o nosso coração, Pai. Mostra pra nós, Jesus.
Receba a nossa adoração nessa noite, Pai. Abra a nossa mente para a palavra, Jesus. Nos ajude, Pai, a estar concentrado, Senhor, Pai. Nós queremos ofertar a nossa atenção, Senhor, e queremos ofertar o nosso tempo aqui, Jesus. Receba como sacrifício agradável, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos querem esse fogo na sua vida? Fogo do céu. Glória a Deus. Então, Lúcia, pode apresentar nossos visitantes. É uma alegria poder estar na casa do Senhor nessa noite especial de adoração e aprendizado na casa de Deus. Glória a Deus. Irmã Lúcia. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Hoje está cooperando conosco o irmão Gustavo, lá atrás, fazendo um sinalzinho para a igreja, conhecê-lo. A irmã Kathleen, da igreja Monte Sinai, Novo Renascer, perdoe-me. A família da Marileide, a irmã Marileide, Marilene e o Jorge, né? Lá da Bahia, pertinho. David está feliz da vida, né, David? Como que nós vamos dizer para os nossos visitantes nesta noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre sem demora, porque nós amamos vocês e Jesus mais ainda. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Esta igreja ama você. Ficam à vontade, em nome de Jesus. Aqui é a casa do Pai. Assim eu agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe todos os nossos visitantes. A irmã Liu, irmã da irmã Leide, ela é baiana também, mas mora em Petrópolis. E o nosso querido Jó, lá de Porto Alegre. Deus abençoe poderosamente. Uma alegria tê-los conosco. Deus abençoe a irmã Maria, lá da congregação em Santa Catarina. Estava desejosa de vir à sede, veio. Deus abençoe a irmã Maria. Amém. É muito bom te ver aqui. Irmã Maria, quem Deus tem dado muita vitória. Graças a Deus. Glória a Deus. Lembrando, meus irmãos, que no próximo domingo teremos Escola Bíblica Dominical e Santa Ceia do Senhor. Amém? Então não falte todos aqui, em nome de Jesus. E também os trabalhos nas congregações estão suspensos. Tivemos reunião com os dirigentes de congregação e voltamos ao que fazíamos antes da pandemia, antes de 2020, quando todo segundo domingo de cada mês os irmãos vinham para a sede. Então a gente está retornando a partir do próximo domingo. Amém? Queremos aqui as congregações, dirigentes de congregação, todos aqui para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Os demais trabalhos seguem para a glória do Senhor. Vamos continuar orando, nos mobilizando para o congresso da UFECOM, que está chegando, está pertinho, mais alguns dias, e estaremos recebendo aqui caravanas de vários lugares do Brasil e até de fora, para o Congresso Geral da UFECOM. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus também. Hoje a nossa irmã Marileide está completando mais um ano de vida. Amém. Mais uns, né? Vem aqui, Leide, vamos agradecer a Deus. Abel está aí? Não veio? Abel faz 15 anos, vamos agradecer a Deus por ela também. E pela irmã Leide, com seus aninhos aí. Graças a Deus. É uma alegria. A gente vê a nossa união de mocidade, nossos jovens, tudo aí na mocidade, assim éramos nós, lá em Petrópolis. Leite, Fernando, são alguns meses atrás.
A irmã Jane fez aniversário também, a gente não orou pela Jane, ela viajou. Vem aqui, Jane, vamos agradecer a Deus também pela irmã Jane, pelos seus 21 também. Glória a Deus. Amém. Amém. Já estão se abraçando aqui, então é um abraço da igreja dado a cada uma. A igreja de pé, vamos agradecer a Deus por essas vidas preciosas. Essa igreja se sente abençoada pela vida da irmã Leite, pela vida da irmã Jane, da Bel, que não está, mas vamos agradecer a Deus por ela também. Se é verdade, vamos dar aquela salva de palmas para ela. Amém. Parabéns, Leite, irmã Jane, parabéns aos nossos aniversariantes. Vamos agradecer ao Senhor por essas vidas preciosíssimas do Senhor nosso Deus. Pai, te rendemos graças, meu Senhor, pela vida da irmã Leite, pela vida da irmã Jane, pela vida, Senhor, da Bel, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais este aniversário e por tê-la, Senhor, ao nosso convívio, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela saúde, pela força e por fazer delas esse instrumento que tem sido na tua obra. Continue abençoando-as, ó Pai, abundantemente, com todas as bênçãos, Senhor, ó Deus dos céus, que elas precisam, ó Pai. Que o Senhor esteja presenteando-as, surpreendendo-as, Senhor, pois só o Senhor sabe o que fazer e como fazer, ó Pai. Por isso, Senhor, sobre elas ministramos a tua bênção com os nossos corações agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, parabéns aos nossos aniversariantes. Estou vendo ali também uma Vanderleia. Deus abençoe, Vanderleia. Amém. Glória a Deus. Meus amados, lemos Lucas capítulo 10. Eu quero reler o versículo 34 e o versículo 35 com a igreja. Vamos ler juntos? Lucas 10, 34 e 35. Juntos. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse: cuide dele, tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém. Amado Deus, te agradecemos por tua palavra que é viva e gloriosa, que é poderosa, Senhor, e pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo venha, Senhor, nos abrir a porta da revelação, derramando a unção, a graça e falando de forma poderosa, Senhor, em cada coração, ó Pai. Que a tua palavra produza em nós, Senhor, resultados que glorifiquem o teu nome e engrandeçam o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, começamos uma meditação na sexta-feira passada sobre o tema cuidando do homem que descia de Jerusalém. No versículo 30, Jesus começa contando essa parábola dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Essa descida, que é uma descida perigosa, porque Jerusalém é símbolo da bênção, da moradia eterna da igreja. A Bíblia fala de 2 cidades com o mesmo nome, da Jerusalém terrena, que era a capital religiosa de Israel, e até hoje capital religiosa do mundo, e a Jerusalém celestial, que é da noiva, preparada para a noiva, onde é a casa do Pai. Quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então a Jerusalém é a casa eterna de Deus. Deus habita nos céus dos céus, mas não é a moradia eterna de Deus. A moradia eterna de Deus é a Nova Jerusalém, é a verdadeira casa do Pai, aonde Jesus disse que havia muitas moradas, pois lá em Apocalipse 21 diz que a Nova Jerusalém desce do céu. João disse: eu vi a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, e o mesmo
texto diz que Deus habitará nela, habitará no seu povo. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse fala que Deus habitará a cidade de Jerusalém, e ela não vai precisar de sol, porque Ele será a luz da cidade. Então, a moradia eterna de Deus, de fato, será a Nova Jerusalém, aonde a igreja também estará. Mas, então, quando Jesus fala de quem descia de Jerusalém para Jericó, em contrapartida, Jericó, que foi a primeira cidade conquistada na terra de Canaã, o Senhor reservou para si e disse: Jericó é minha, vocês não vão se apossar de nenhum despojo desta cidade, e eu quero que ela seja totalmente destruída, e o ouro e a prata que encontrarem nela, vocês recolherão ao meu santuário, mas os demais, tudo será destruído na cidade de Jericó. E Josué lançou uma maldição e disse que maldito quem a reedificasse. Com a perda do filho mais velho, lançaria a fundação, e com a perda do mais novo concluiria. Isso aconteceu mais tarde. Então Jericó tinha esta maldição. Então Jerusalém, símbolo da cidade eterna, da eternidade, moradia eterna da igreja, enquanto Jericó é o símbolo do próprio pecado, símbolo da maldição divina. Mas esse homem, então, ele desce de Jerusalém para Jericó. Esse é o maior problema da humanidade, é esse caminho de descida. Nós estávamos no paraíso e resolvemos tomar um caminho contrário, fomos expulsos do paraíso e o homem continua a sua descida. Então, falamos na semana passada que esse homem éramos nós antes, e são aqueles que estão vivendo distante de Cristo hoje, aqueles que não estão nos caminhos do Senhor. Quem está no caminho do Senhor está subindo para Jerusalém. Quem está fora do caminho do Senhor está descendo para Jericó. São duas vias e vias únicas cada uma, mão única. Ou eu estou subindo para Jerusalém, ou estou numa outra via descendo para Jericó. Não há aí como um andar ao lado da outra, não há como eu tomar o caminho inverso de Jerusalém e chegar em Jerusalém. Agora, quem está descendo está sujeito aos malfeitores. Está sujeito. Quem são esses malfeitores aqui? É o diabo, é o pecado, que deixa a pessoa destruída. Porque o pecado, ele destrói a pessoa. O maior mal da humanidade é o pecado. E o pecado é a arma principal do diabo. Ele usa do pecado para afastar o homem de Deus. Desde o começo, desde o Éden, foi assim. Primeiro ele gerou o pecado nele mesmo. E quando ele já estava numa situação de pecado, ele tenta o homem para que o homem também se rebelasse contra Deus e ele então pudesse usurpar o governo que foi entregue ao homem. Então Satanás, ele usa o pecado para destruir o homem, porque o pecado é uma coisa que o ser humano gosta. O ser humano gosta do pecado. Se não gostasse, ninguém pecaria, meus irmãos. O problema do homem é gostar do pecado, é gostar do que é errado. O ser humano tem prazer no pecado. Ele só perde esse prazer quando ele tem uma verdadeira experiência com Cristo. Aí ele é transformado, é regenerado, e ele então passa a ter prazer em Deus e na sua lei. Então, esse homem que descia éramos nós, e hoje nós estamos na condição de hospedeiros. Eu falei isso na semana passada. Nós somos hoje, antes éramos o homem que descia, hoje somos o hospedeiro. Mas há muitas pessoas que estão por aí, como aquele que descia de Jerusalém, com as suas vidas destruídas, e precisam encontrar na igreja, que é a hospedaria, os cuidados necessários para que tenham vida novamente. Diz a palavra de Deus que o samaritano, o bom samaritano, ele acolhe aquele homem, presta-lhe os primeiros socorros. Eu disse isso também na semana passada.
Cristo sempre nos encontra primeiro. Por isso eu nunca devo ter medo em pregar para alguém, porque quando Deus me dá a oportunidade de pregar para alguém, porque o Espírito Santo já está agindo naquela pessoa. Ele chegou antes de você, ele sempre chega antes. O bom samaritano, que é o Senhor Jesus, sempre chega antes de nós e começa a obra. O nosso papel é sempre ir pregando até que a obra seja concluída. Ele prestou os primeiros socorros, levou aquele homem, colocou na hospedaria e ainda na hospedaria continuou cuidando daquele homem. Versículo 34: e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lá na hospedaria ou na estalagem, ele continuou cuidando, passou a noite cuidando daquele homem. Mas no dia seguinte, no outro dia, ele fez o seguinte, versículo 35: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Observe que o bom samaritano, ele deu 2 dinheiros, mas ele próprio sabia que aquele hospedeiro gastaria alguma coisa a mais. Tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Primeira coisa, falei isso na semana passada, os 2 dinheiros. Todos nós recebemos esses 2 dinheiros para cuidar das pessoas. O que representa esses 2 dinheiros? Podem representar os talentos que recebemos do Senhor, representar os dons que recebemos do Senhor, porque nós trabalhamos com esses dois elementos. Trabalhamos com talentos, que são aquelas aptidões naturais que todos nós possuímos. É uma capacidade natural que todo ser humano tem. E através desses talentos, a gente cuida das pessoas. A Bíblia fala daqueles que presidem, fala daqueles que exortam, fala daqueles que usam de misericórdia. São talentos que Deus nos confiou, representado aqui nesse dinheiro, que já nasceu com cada um de nós e que deve ser usado em prol das pessoas. Nunca diga: eu não tenho nada para dar. Se você não tiver nada para dar, é porque está faltando Deus na tua vida. Porque só diz que não tem nada quem não tem a presença de Deus verdadeiramente. Porque quem tem o Senhor em sua vida, ele tem o que dar. Tem o que dar. Você não é um vaso vazio. Você é um vaso que possui tesouros. 1 Coríntios capítulo 4, 1 ou 2 Coríntios, não falha a memória agora, capítulo 4, diz que ele colocou esse tesouro em vaso de barro. Ou seja, nem eu nem você, nós não somos vasos vazios. Somos vasos com conteúdo. Vazios éramos antes. Vazios éramos antes. Hoje temos conteúdo. Há um tesouro dentro de cada um de nós. O que eu preciso é compartilhar esse tesouro. É encher outros vasos. Glória a Deus. É isso que eu preciso. Então ele deu talento, mas ele deu também dons. Lemos semana passada Efésios 4, versículo 8, que ele subiu ao alto, levou cativos cativeiro e deu dons aos homens. Os dons são capacitações espirituais, através dos quais o crente opera no reino de Deus. Então eu opero no reino de Deus. Eu cuido daqueles que descem de Jerusalém para Jericó, daqueles que são feridos, que estão feridos. Eu cuido das almas feridas, machucadas, perdidas, usando os recursos que Deus me deu, que são recursos inerentes a mim, que nasceram comigo, os talentos, e são recursos espirituais que Ele me acrescenta
de forma sobrenatural para cuidar das pessoas, para cuidar das almas. É investir na obra de Deus aquilo que é de Deus, investir no reino de Deus aquilo que Deus me deu. Isso que eu preciso investir. Porém, aquele samaritano, o bom samaritano, ele disse: olha, e o que demais gastarde? Ele podia fazer um planejamento aí, dar mais dinheiro. 2 dinheiros aqui equivale 2 dias de trabalho, apenas. Mas ele disse: o que você gastar além disso? Os 2 dinheiros significa eu usar na obra de Deus aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou na minha vida. O que demais gastar é eu colocar na obra de Deus aquilo que é próprio, que é meu, que não é de Deus, pertence a mim. É investir na obra de Deus aquilo que me pertence. Há algumas coisas, meus amados, que precisamos gastar, que é nosso, mas devemos gastar na obra de Deus. Tempo. O tempo é tão precioso que, se fosse fazer uma avaliação de cada tempo que temos, cada minuto, cada hora da nossa vida, e fôssemos vender essa hora, de repente ganharíamos um bom dinheiro com isso. O tempo é algo precioso, porque ele vai sempre passando, e o tempo que foi nunca voltará. Ele passou. Aquela hora que eu perdi está perdida, não será recuperada jamais. O que eu posso fazer é usar a hora que eu tenho hoje, mas a que eu perdi ontem não a recuperarei mais. O que eu sou capaz de gastar no reino de Deus? Quanto tempo eu tenho gastado no reino de Deus? Das 24 horas que Deus me dá no dia, quanto desse tempo eu tenho gastado no meu crescimento espiritual, no cuidado das pessoas, na evangelização, na salvação das almas, na oração pela salvação das almas? Quanto tempo você tem gastado na obra de Deus? Pastor, eu não tenho tido tempo para nada. Não existe falta de tempo, a questão está na administração do tempo. É quanto tempo eu administro em prol do reino, não é a falta de tempo, é quanto tempo eu administro na obra do reino. Meus amados, Salmo 90, versículo 12, vamos ler esse salmo. Glória a Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse salmo foi escrito por Moisés, é uma oração de Moisés. Agora, o que Moisés realmente tinha em mente quando ele fez esta oração? O que passava dentro de Moisés, no coração de Moisés? Porque os salmos é a revelação da intimidade dos salmistas, dos homens de Deus que os escreveram. Embora numa linguagem poética, em forma de canção, eles estavam expressando os seus mais profundos sentimentos. E se olharmos para a história de Moisés, quando completou 40 anos de idade, ele se sentia preparado para cumprir a chamada de Deus. Estevão revela-nos isso no seu discurso, registrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que Moisés mata o egípcio julgando que os hebreus entenderiam que ele seria o libertador de Israel, mas não deu certo e ele teve que fugir. E Moisés então passa 40 anos no deserto.
Depois de 40 anos no deserto, ele agora com 80 anos de idade, ele não tinha mais nenhuma perspectiva de sua missão. Ele tinha perdido totalmente o interesse pela libertação de Israel. Isso não estava mais no diário de Moisés, nos seus sonhos, nos seus projetos, só havia passado, acabado. E de repente, Deus aparece a Moisés lá na sarça, ardendo. E meus irmãos, Moisés estava tão desligado de Deus, que apareceu o anjo do Senhor na sarça e a sarça pegando fogo. E Moisés, sabe o que chamou a atenção de Moisés? Não foi o anjo, foi a sarça. Aquele anjo era o próprio Deus, e não foi o Deus quem chamou a atenção de Moisés ali. Ele estava tão desligado, que quando ele viu a sarça pegar fogo, ele disse: vou me aproximar e ver o que está acontecendo com esta sarça, que ela está pegando fogo, mas não se consome. Aí quando ele vai se aproximando, o Senhor diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Ou seja, Moisés, eu estou aqui, é para mim que você tem que olhar, a santidade da minha presença está aqui. Aí sim, Moisés tira a atenção da sarça e coloca no Senhor. 80 anos de idade, aí o Senhor disse: Moisés, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, você vai libertar Israel. Lá, você vai diante de Faraó e vai libertar o meu povo. Moisés disse: eu não, Senhor. Você vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Até Deus se irá com Moisés. Olha que Deus é tardio em irar-se. Mas ele conseguiu irritar a Deus porque ele não queria. Eu acho que o que Moisés pensava agora quando ele escreveu este salmo é o seguinte: eu precisei mesmo de 40 anos para estar preparado. Será que precisou passar 40 anos na minha vida? Eu chegar a 80 anos de idade, para com 80 anos de idade estar preparado? 40 anos no deserto, 40 anos no Egito. Aí ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que encontremos nele sabedoria. Porque a sabedoria está relacionada à nossa conduta, à nossa maneira de viver, e não ao nosso conhecimento. Sabedoria não está relacionada à bagagem intelectual que você possui, mas à capacidade de você colocar em prática aquilo que você conhece. É você saber viver com prudência, é você saber absorver as lições da vida, aprender com a experiência dos outros, e não precisar passar 80 anos para depois estar pronto. Não precisar ficar a vida toda dizendo: eu não posso, eu sou capaz, quem sou eu? Ah, meu Deus, eu sou tão pequeno, quem vou fazer? Diante de tantas vidas que precisam de cuidados, de tantas pessoas que estão sendo assoladas pelo diabo, e a gente está parado. Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Ah, quando eu me aposentar, se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, e o tempo, ó. Aí depois de 80 anos ele escreve: ensina, Senhor, a contar. Por quê? Porque a vida é como uma flor, uma planta, que ela brota, cresce, depois começa a murchar. Desculpe, meus irmãos, sabe por que a gente fica enrugado? Porque a gente literalmente está murchando. Esse corpinho bonito que você tem hoje, menina, menino, que você gosta de expor lá na internet, pelo amor de Jesus Cristo, tenha respeito pelo nome de Jesus, tenha respeito pela igreja que você pertence, não fique colocando foto indecente lá na internet. Mas esse corpinho que você gosta de exibir vai murchar um dia. E a riqueza que nos restará é a sabedoria. Quando eu começo a contar o meu tempo, a aprender a cada momento de vida, aleluia, eu estou gastando o tempo que Deus me deu para algo que é útil, no cuidado daqueles que estão sendo assolados,
Aleluia. Que possamos, meus irmãos, aprender para não ter que, como Moisés, com 80 anos de idade, e Deus foi muito misericordioso com ele, porque Deus prorrogou a vida de Moisés. Houve uma intervenção divina ali, porque a Bíblia diz que com 140 anos ele estava inteirão. 140 anos, Moisés não morreu de 120, né? 120 anos, Moisés não morreu de velho, meus irmãos. Se ele tivesse que comandar o povo na conquista de Canaã, ele comandaria. Não foi por questões de saúde, questões de idade. Não, a Bíblia diz que ele estava inteiro, ele estava forte com 120 anos. Mas Deus disse: chegou, a tua missão vai parar aqui, porque você errou lá atrás e você não vai entrar na terra de Canaã. Mas ele está lamentando aqui tempos perdidos. Salmo 90, se você ler com atenção, você vai ver que quem escreve este salmo é alguém que acha que tem tempo perdido em sua vida. Alguém que reconhece que a vida passa muito rápido, que tudo vai passando e que precisa de fato ter o discernimento do valor do tempo e aprender a viver e aproveitar esse tempo e extrair o melhor dele para o reino de Deus, porque ele passa. Sim. Exatamente, Eclesiastes 12. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E no final, versículo 13, né? De tudo que tens ouvido, o resumo é: teme a Deus. Porque vai chegar esses anos, dos quais, vamos dizer, não tenho nele, não há prazer nele. Meus irmãos, tudo que demais tarde, sabe, você tem um tempo que Deus lhe deu, vamos gastar esse tempo em algo que engrandeça o reino de Deus. Transforme o seu tempo numa coisa útil, em algo que tem realmente valor, que produza resultados valorosos, importantes. Amém? O apóstolo Paulo, meus amados, ele disse, ele tinha essa consciência, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos, eu de muito boa vontade gastarei, gastarei e me deixarei gastar. Tudo que demais gastar, o que você é capaz de gastar no cuidado das vidas, naquilo que é do interesse do reino de Deus. Falamos do tempo, mas Paulo, ele fala de duas coisas: dos seus recursos e de sua saúde, de sua força física, de sua capacidade física. Eu gastarei e eu me deixarei gastar. Ou seja, eu não vou fechar a mão, eu não vou ter restrição. Tudo que eu puder, seja minhas finanças, seja a minha força, o meu vigor, a minha saúde, tudo eu vou colocar na obra do Senhor. Buscando resultados, buscando aplauso, reconhecimento. Não. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, Paulo amava e se sentia cada vez mais menos amado. Contudo, ele disse: eu, de muita boa vontade, não vou fazer isso chorando, reclamando, irmãos, a obra de Deus está me matando, estou morrendo pela obra. Você está morrendo,
é por alguma coisa. A obra de Deus não mata ninguém. A obra de Deus nos promove, meus irmãos. Aleluia. Ai, gastei tudo que tinha na obra do Senhor. Você não gastou, você investiu. Há uma grande diferença entre gastar e investir. Gastar é aquilo que eu gasto dinheiro sem ter retorno. Investir é aquilo que eu ponho dinheiro para ter resultado. Na obra de Deus, tudo que investimos nos trará retorno. A gente vai ver isso mais à frente. Gastei toda a minha saúde, gastei tudo que tinha na obra de Deus. Eu vou dar um conselho para você que é mais novo: não faz isso não, porque não tem resultado nenhum na minha vida. Não tem? Tem muito resultado, meus irmãos, mesmo que você não veja. Paulo não viu resultado para si durante todo o seu ministério, mas quando ele estava no final, ele diz: desde agora me resta a coroa. Eu vou ver o resultado do outro lado. Oh, aleluia. O que você é capaz de gastar na obra de Deus? O que você é capaz de investir na obra de Deus? Invista o teu tempo, invista a tua força, invista a tua saúde, invista os teus recursos financeiros. O que você puder investir na obra de Deus, faça esse investimento, é o maior da sua vida. O próprio Jesus disse: olha, não ajunteis tesouro na terra, ajuntai no céu. Jesus não estava proibindo ninguém ser rico, que ele estava fazendo uma comparação. O tesouro da terra é corrosivo, corrói, acaba, passa, mas o do céu, aquele é guardado, é cuidado, é para sempre. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha uma consciência tão profunda disso. Olha o que ele disse aos irmãos de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, ou seja, vocês investiram recursos em mim. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádiva, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Paulo disse: irmãos, não estou dizendo isso por causa de mim, eu estou dizendo isso por causa de vocês, porque vocês foram misericordiosos comigo, vocês me deram, vocês enviaram os recursos financeiros para atender às minhas necessidades. Eu agradeço e estou muito feliz por isso. Não por ter as minhas necessidades supridas, porque eu já aprendi a ter e a não ter. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas por causa da recompensa que vocês terão, porque vocês estão investindo, e eu, como pastor de vocês, que quero ver o crescimento, a prosperidade e a bênção na vida de vocês, eu sei que vocês estão no caminho certo, o caminho de dar, de contribuir, de investir em mim. Era isso que Paulo estava dizendo no versículo 19. Ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A felicidade de Paulo aqui não era no sentido de receber,
mas é por aqueles que estavam dando, porque Paulo sabia o que isso resultaria em suas vidas. Meus amados, tem coisas que Deus nos dá para gastar na obra dele, e a gente precisa ser fiel aos dois dinheiros. O dinheiro que ele nos deu para cuidar da obra dele, o dinheiro aqui no sentido simbólico, né? Esses dois dinheiros a gente precisa usar, são os recursos deles que a gente usa na obra dele, mas precisamos aprender a usar também os nossos próprios recursos, a colocar o que temos na obra de Deus, a investir o que temos na obra do Senhor, no reino de Deus, no cuidado do homem que desce de Jerusalém, porque esse homem que desce de Jerusalém, aqui na parábola, era eu e você. Hoje nós estamos na condição de hospedeiros, não somos mais aquele que foi assaltado e açoitado no caminho, isso é o nosso passado. Hoje nós somos os hospedeiros, que recebe, que acolhe aqueles que o bom samaritano, nosso amado Salvador, acolhe lá no mundo, abraça lá no mundo e traz, coloca sobre os nossos cuidados. Precisamos cuidar com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que temos também. Voltando a Lucas capítulo 10, olha o que ele disse: o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Última parte do versículo 35. O que mais você gastar, eu vou te pagar. Veja que esse samaritano, ele tomou para si a responsabilidade total do cuidado daquela pessoa. Ele não só acolheu a pessoa, tratou a pessoa, mas ele pagou para cuidar da pessoa. Ou seja, ele assumiu total responsabilidade por aquela pessoa. A responsabilidade da obra de Deus, com a obra de Deus, é dele. Ele que tem toda a responsabilidade com ela. A responsabilidade é dele. A nossa responsabilidade está na missão que ele nos confia. A obra é dele e cada um tem uma missão nessa obra. Tem um papel nesta obra e eu preciso ter a consciência disso. E ser fiel, o que mais gastares, eu te pagarei. São duas coisas que temos, duas verdades profundas aqui. Uma, ele vai voltar. Pode ter certeza disso. Ele vai voltar. Essa é uma verdade absoluta, indiscutível, inquestionável. Ele vai voltar. A outra verdade, que também é absoluta, indiscutível, inquestionável, é que ele vai pagar. Aí, meus amados, eu quero chamar a atenção para dois detalhes. Ninguém trabalha de graça para Deus. Ninguém faz a obra de Deus de graça. Ninguém está me dando nada, eu estou fazendo porque eu quero. Não ganho nada para isso. Se você faz a obra com esse sentimento, sem ter a esperança da recompensa, nem faça. Meus irmãos, a salvação Ele nos deu de graça. Através da salvação nós fomos justificados. Nós fomos regenerados, convertidos, transformados e nos tornamos filhos de Deus e servos de Deus. Antes não éramos nada disso. Passamos a ser filhos, como filhos somos herdeiros e como servos somos trabalhadores da sua obra, do seu reino. Trabalhamos nesta obra não de graça, mas ele disse, eu pagarei quando voltar. Vamos ler Isaías 49, versículo 4. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Se alguém aqui já pensou assim, já se sentiu assim, você não é o único, nem a única.
Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Em algum momento de desespero, o profeta dizia: olha, tem hora que eu acho que eu estou trabalhando em vão, não estou sendo reconhecido, ninguém está vendo o que eu faço, eu acho que tudo é bom. Diz: não, mas todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão está com Ele. Galardão, meus amados, não significa apenas salário, recompensa, mas galardão também é honrarias, louvores, ou seja, seremos recompensados e com honrarias, com louvores. Isso é o que significa galardão, não é apenas um salário, é um reconhecimento, é salário com louvor. Salário com louvor. Por isso que Jesus diz: olha, não se preocupe em ter reconhecimento aqui, em fazer as coisas para chamar a atenção para você, porque se você fizer isso, você já recebeu o seu galardão. A Bíblia diz que o verdadeiro reconhecimento é o do Senhor, dele vem o verdadeiro elogio. Galardão é recompensa com louvor. Veja o que Paulo nos diz, 1 Coríntios capítulo 3. Não, vamos ler ainda Isaías 62, versículo 11. Isaías 62, 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante vem. A recompensa está com ele. Agora 1 Coríntios 3. Vamos ler, meus amados, versículo 8 em diante. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu. Olha que coisa maravilhosa. Cada um receberá o seu segundo o seu salário. Todos nós estamos trabalhando em comum, com um só propósito, mas individualmente a obra de cada um vai ser avaliada e recompensada. O meu galardão não vai ser do Jerônimo, o Jerônimo não vai ser meu, ele vai receber o dele e eu vou receber o meu. Cada um de nós, porque aqui nós somos todos trabalhadores, somos servos. Existe uma hierarquia, existe, a hierarquia existe para a questão de organização, manter a boa ordem. Mas Senhor aqui só há um, Jesus Cristo. Infelizmente, nos dias de hoje, tem alguns líderes que estão se colocando como se estivesse acima da igreja uma espécie de mediadores, uma espécie de cobertura dos outros. Não, eu não sou cobertura dos irmãos. Os irmãos já têm a sua cobertura espiritual. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o pastor. Ele é o protetor, o guardião, o cuidador de cada um. O pastor é o mordomo da casa, que tem o cuidado de dar o alimento às ovelhas, de cuidar das ovelhas, como homem, e não como um mediador espiritual. O pastor cuida como homem. Agora, a cobertura espiritual de cada um é Cristo. Todos têm o mesmo acesso a Cristo. Por isso somos todos aqui servos e conservos. Agora existe uma hierarquia? Existe, que tem que ser respeitada, por uma questão de ordem, de organização. Mas o acesso direto a ele, todos têm. E no dia do galardão, cada um vai receber o seu. Cada um receberá o seu galardão. Continuando a leitura do versículo 9: porque nós somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus e edifício de... Paulo disse: olha, como pastor eu sou cooperador, não estou aqui como o senhor da igreja. A igreja é como uma lavoura, cada um, os cooperadores vão cuidando dela, cada um vai tendo a sua responsabilidade. Eu contei aqui para a igreja uma vez
Uma revelação que Deus me deu, que tinha uma parte de um pasto, ele estava precisando ser roçado mesmo. E eu recebi uma vara para roçar o pasto. Aí eu peguei a vara, interessante, não recebi foice, recebi uma vara. A ferramenta que corta é dele, o cutelo é dele, o pastor tem vara. O dono da obra tem um cutelo, meu pai é o lavrador, quem não dá fruta é ele que corta. Né, pastor Paulo? A gente não tem poder para cortar aqui. Ah, se não quiser, pode ir embora. Quem disse que eu posso mandar você embora da tua casa? Agora ele corta, pode ter certeza disso. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. Mas aí, aquele sonho que Deus me deu, eu recebi uma vara e comecei a roçar com a vara. E eu batia com força. À medida que eu batia a vara, ela cortava o mato e ficava a grama bonitinha, a plantação tudo bonitinha. E a vara ia cortando. Eu ia batendo com força. Aí depois eu olhei e vi uma espécie de um quintal, onde tinha vários pés de laranjas e outras árvores frutíferas, e alguém lá vestido de um macacão de jardineiro, limpando o quintal. E eu falei, eu vou lá ajudar. Larguei o que eu estava fazendo e entrei no quintal dele. E falei, olha, quer ajuda? Só que ele já tinha limpado, o mato já estava tudo juntado assim para ser queimado. Aí quando eu perguntei, quer ajuda? Aquele jardineiro disse, aqui não, aqui é comigo. Falou nesse tom assim. Eu parei. Aí eu olhei, ao lado de um pé de laranja tinha uma moita de mato verdinha. Eu olhei e falei, ele não quis cortar esse mato aqui, mas é com ele. E voltei para o meu serviço e deixei, acordei. Então, ele que é o dono, ele tem o papel dele nesta obra, como bom samaritano que cuidou, prestou o primeiro socorro, levou para a estalagem, cuidou, deu dinheiro e prometeu pagar quando voltar. Mas nós somos esse hospedeiro, cada um de nós temos a nossa missão. A gente recebeu recursos do Senhor e precisamos colocar os nossos recursos também. É o nosso papel, como Paulo disse o seguinte: cada um vai receber segundo o seu trabalho. Glória a Deus. Um dia todo o nosso trabalho será julgado pelo Senhor. Eu aprendo, meus amados, que nós não somos voluntários nesta obra. Eu não faço a obra de Deus voluntariamente, eu faço voluntariamente. Não. Eu sou alguém convocado por Deus a trabalhar na sua obra. Você não é um mero voluntário, porque o voluntário é aquele que não tem compromisso. Ele chega ali, ajuda, depois vai embora, não tem compromisso. Mas aquele que se sente convocado, chamado por Deus, ele está comprometido com a chamada. Ele sabe que não está trabalhando de graça, ele sabe que terá a sua recompensa, o seu salário, por isso faz com zelo e com cuidado. Fomos chamados pelo Senhor. Capítulo 20 de Mateus, não vamos ler porque o tempo já passou, versículo 1 ao 16, fala daqueles que receberam talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E eles tinham que trabalhar o talento não para produzirem para si, e sim produzirem para o seu Senhor. Quem ganhou um talento, se granjeasse mais um, estaria ganhando 100%. Era dele? Não, do Senhor. Quem ganhou 2 talentos, ganhou mais 2, fez 4, 100%. Era dele o talento? Não, do Senhor. Quem recebeu 5 talentos, fez 10, ganhou mais 5 com aqueles 5. Os 10 eram dele? Não, eram do Senhor. Só que eles foram chamados, receberam os talentos, e quando o Senhor voltou, quis a prestação de contas.
eles não eram voluntários. Alguém que recebeu missão, uma missão. O que enterrou o talento disse: Senhor, eu sei que o Senhor é terrível, eu sei que o Senhor colhe até onde não semeou, então eu enterrei o teu talento. Porque geralmente assim, quando a gente não quer trabalhar, a gente vive arrumando desculpas, apresentando justificativa. Não, porque Deus, sabe, irmão, eu sou assim, ou eu faço bem feito ou eu não faço nada. Faça bem feito e faça. Por que tem que fazer mal feito? Aí não faz nada e fica lá, começa a apontar quem está fazendo. Está errado, olha como ele faz, olha como ela faz, está tudo errado esse negócio. Eu nunca ouvi da boca de quem trabalha de verdade, quem está envolvido na obra de Deus verdadeiramente, dizer com essa arrogância: está tudo errado esse negócio. Geralmente ouve isso de quem não se envolve com nada, porque quem está envolvido sabe o peso, sabe o quanto custa. Eu pagarei quando voltar. O salário é bom, meus irmãos. O salário é bom. Vale a pena servir. Oh, aleluia. Glória a Deus. A igreja de pé. A recompensa